Irmãos, hoje temos esse privilégio de termos a nossa primeira celebração dominical. Nós nos reunimos na terça-feira aqui para orar o Senhor, mas hoje é o primeiro domingo do ano que nós nos reunimos como igreja para adorar o nosso Deus. Como é bom nós estarmos juntos para louvar, adorar o Senhor, nosso Deus, como igreja do Senhor. E no ano de 2022, para aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco, sendo ministrados presencialmente ou através das redes sociais, do YouTube, no ano de 2022 nós fomos ministrados pelo pastor Humberto e alguns outros pastores, seminaristas, a respeito de algumas séries de mensagens, né, que abençoaram demais a nossa igreja, as nossas vidas, as nossas famílias. E eu gostaria de fazer aqui um breve resumo sobre isso que fomos ministrados ao longo de 2022. Então, coloquei um resumo, ali tiveram alguns outros assuntos que nós tratamos no ano de 2022, mas ali eu coloquei alguns temas que nós... Obrigado, Sérgio. Alguns temas que nós demos mais ênfase nesse ano de 2022. Então, no início... Lá em março, nós trabalhamos com a série Encontros com Jesus. Quem se recorda dessa série, Encontros com Jesus? Como todos que tiveram encontro com Jesus, na sua história, na sua trajetória, como essas pessoas elas foram transformadas através desses encontros com Jesus. E nós que tivemos o encontro com Jesus, talvez alguns já há alguns anos, outros alguns encontros mais recentes, mas todos nós, quando tivemos esse encontro com Jesus, nós tivemos as nossas vidas transformadas. Lá em maio de 2022, nós trabalhamos com a série Uma Casa Muito Engraçada. Quem se recorda também? É um tema bem diferente. Quando o pastor iniciou trazendo esse tema, nos trouxe bastante curiosidade. Foi algumas reflexões profundas a respeito da nossa família, do nosso lar, do nosso dia a dia enquanto família, como é importante e benéfico nós temos uma família sendo conduzida pelo Senhor. Em junho, mais uma nova série, Enfrentando os Gigantes, Princípios para uma Vida Vitoriosa. Quantos gigantes eu e você nós enfrentamos nesse ano de 2022? Talvez se a gente pudesse ter a oportunidade de dar a palavra para que vocês pudessem testemunhar, talvez nós passaríamos horas e horas falando a respeito desses gigantes que nós enfrentamos em 2022 e na força do Senhor nós conseguimos vencer essas batalhas porque o Senhor esteve conosco. E já caminhando para o final de 2022, meados de setembro, nós tivemos uma série que foi bem extensa também, Reconstruir em Vida. Falamos, tudo aquilo que nós precisamos de ajuste para o nosso coração. Isso nós precisamos fazer em vida. Reconstruir, falamos de Neemias, foi uma série bem gostosa também. Já em outubro, caminhando para o final do ano, nós falamos também sobre coadjuvantes que ganharam o Oscar. Foi uma série também bem marcante, né? Homens e mulheres que foram usados por Deus de forma única e particular para marcar as suas histórias. Coadjuvantes, pessoas que muitas vezes o texto bíblico não trouxe nem o nome dessas pessoas, mas quando a gente olha a história, todo o envolvimento dessas pessoas, desses coadjuvantes na história, nós vimos que foram pessoas que foram usadas demais pelo Senhor. E enfim, nós tivemos um ano bem intenso, cheio de boas orientações à luz da palavra de Deus. E talvez, assim como eu, você também chegou ao final de mais um ano, animado, e contente com algumas conquistas que você alcançou em 2022. Talvez você chegou no final de 2022 animado, contente com essa retrospectiva. Mas mesmo assim, muitas vezes nós queremos comparar as nossas vidas com as vitórias e conquistas de algumas pessoas. E quando nós nos deparamos com essa comparação,
Muitas vezes aquela alegria que enche os nossos corações, quando a gente compara com a vida de outra pessoa, muitas vezes isso nos traz um sentimento de tristeza e de frustração, porque através dos nossos olhos, muitas vezes a gente imagina ou tem a percepção que fulano foi bem mais sucedido do que você. Mas só você conhece, só você sabe daquilo que Deus fez na sua vida no ano de 2022. Então que isso seja motivo de gratidão a Deus. Talvez a sua bênção, aquilo que você alcançou no ano de 2022, para as pessoas, até para você mesmo, possa não ser algo tão fenomenal, né? Algo tão radiante, mas você sabe o quanto você lutou, o quanto que você chorou diante de Deus para alcançar essas vitórias. Então não despreze aquilo que o Senhor fez na sua vida no ano de 2022. E muitas vezes comparamos a nossa vida com filhos de Deus, né, com pessoas do nosso mesmo convívio, pessoas da igreja, pessoas que são convertidas também, pessoas salvas, se assim eu posso dizer, convertidos, que acreditam e professam a mesma fé que nós. Mas muitas vezes nós também fazemos essa comparação com pessoas que nem conhecem o Senhor. Nós queremos muitas vezes nos comparar a nossa vida com o ímpio, pessoas que ainda não tiveram esse encontro ou obtiveram o conhecimento da graça que há no nome de Jesus. E mesmo assim, nós, os salvos, os convertidos, muitas vezes a gente olha para a vida do ímpio, para a vida daquela pessoa que nós sabemos que não professa nada que agrada ao Senhor, e a gente olha as conquistas dessas pessoas e mesmo assim, isso nos traz eles parecem estar mais felizes do que eu. E queridos, isso é um sentimento do inimigo. Nós somos o povo de Deus, nós somos salvos. Como é gostoso, né, a gente presenciar algo como do luto, mas saber que a nossa irmãzinha que se foi, ela está junto de Deus. Isso traz um aconchego nos nossos corações. Quantas pessoas longe do Senhor que chegaram à sepultura e não entregaram as suas vidas a Deus. Isso é muito triste. Então essa alegria de nós termos o Senhor em nossas vidas, isso precisa trazer uma alegria irradiante nas nossas vidas. Por sermos o povo de Deus. Quantas pessoas talvez você gostaria que estivesse aqui nesta noite com você sentado aí do seu lado? E você fez convite, você fez apelo, eu te busco em casa e as pessoas não querem estar aqui. Mas Deus, pela misericórdia do Senhor, te escolheu para estar aqui. Então que isso seja uma alegria aos nossos corações, de finalizarmos mais um ano, cheio de luta, cheio de dor, de choro, mas aos pés do Senhor. O melhor lugar onde nós podemos estar é aos pés do Senhor. E que isso deve trazer uma alegria enorme em nosso coração. E nós devemos iniciar esse ano de 2023 pedindo a Deus um renovo das nossas forças, um renovo da nossa fé, dessa gratidão que nós devemos ter ao olhar para o Senhor. Que o seu desejo nesse início desse ano seja em ter boas e novas experiências mais profundas com Deus. Deus, Ele tem novidade para nós. Deus, Ele tem novidade para o seu povo, Ele tem novidade para a Igreja Batista em Sabaúna, as famílias aqui representadas. Que a gente inicie esse ano de 2023 querendo mais do nosso Deus. Amém? E hoje nós faremos uma breve introdução em uma nova série de mensagens para esse mês de janeiro. Comece bem. Start. Comece bem. Hoje, dia 8 de janeiro, um pouco mais de uma semana que nós iniciamos o ano de 2023. Como você e sua família iniciaram esse ano de 2023?
com gratidão, com o coração cheio de gratidão, já com a sua lista para o decorrer do ano atualizada. No início do ano a gente começa a fazer muito isso, né? Os planejamentos. Esse ano eu vou melhorar a minha saúde, eu vou praticar uma atividade física. Esse ano que passou não evangelizei ninguém, eu vou melhorar isso. A gente inicia o ano com um projeto bacana para esses 365 dias, né? Mas muitas vezes, quando chega no final, muitas vezes a gente não conseguiu agir na metade da lista. E a cada ano que se inicia, é como um grande projeto que nós temos para viver junto às nossas famílias, novos projetos na sua empresa, né, seus estudos. As empresas fazem muitos planejamentos, em dezembro já faz o planejamento todo do ano seguinte, como que nós vamos agir, as metas que nós temos para atingir, recursos que nós teremos que diminuir. A vida e as empresas são feitas de planejamento. E eu gosto muito de futebol, as mulheres aqui não me levem a mal, mas só para exemplificar, estão utilizando o exemplo do esporte de alto nível, o futebol. Após um período de férias, de festas, final de ano, de confraternização com as famílias, alguns jogadores jogam na Europa, a família está em outro lugar, em outra região, enfim. Então, os grandes clubes, logo no início do ano, eles reúnem seus jogadores para chamarem, para se prepararem, eles chamam de uma pré-temporada, é feito isso. Não só no futebol, nos esportes de alto nível é feito isso, uma pré-temporada. Então, antes de grandes desafios, antes de começar as grandes competições, os grandes campeonatos, todos os atletas eles fazem uma série de bateria de exames, testes físicos exaustivos. Com isso, eles conseguem medir aqueles que estão preparados para o jogo, aqueles que vão ter que fazer uma pré-temporada um pouquinho a mais, aqueles que acabaram com as festas de final de ano, obtendo um pouquinho mais de quilos, vai ter que perder esses quilinhos, o preparo físico não está tão legal. E assim também, todos nós deveríamos, assim que se inicia um novo ano, um novo ciclo, exemplificando um novo ciclo, um novo ano, um novo projeto, nós também deveríamos fazer essa autoavaliação dos nossos corações, das nossas vidas e pedir a ajuda de Deus do que nós precisamos melhorar, do que nós precisamos ajustar para iniciar um ano bacana, ter uma pré-temporada forte, quando aparecer os grandes desafios, a gente estar preparado para enfrentá-los. Comece bem. A forma como nós iniciamos os nossos projetos, a forma que nós iniciamos aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, pode ser totalmente predominante, né? Ter uma grande influência, um grande impacto no decorrer do projeto. A forma que você inicia esse projeto, se você iniciou utilizando as ferramentas erradas, os propósitos errados, é bem provável que lá no final daquele projeto, você vai fazer a avaliação do projeto, e talvez você se surpreenda que desde que o erro estava lá no início. E muitas vezes a gente se depara com essa mesma situação na nossa caminhada cristã. Então essa série de janeiro, comece bem. Avalie o seu coração. Nós que já temos uma trajetória com Cristo, nós sabemos já as estratégias para ter um bom ano na presença de Deus. Nós já sabemos isso. O novo convertido talvez vai precisar de um bom preparador físico, preparador espiritual. Mas talvez você que já tem uma caminhada, uma bagagem, você sabe como se planejar bem para crescer na sua vida espiritual com Deus. Muitas vezes nós somos negligentes porque nós queremos ser negligentes, nós queremos ser preguiçosos. Planejar, estruturar, dá trabalho. Porque talvez quando você for fazer esse planejamento, talvez você vai ter que abrir mão de coisas que te agradam, massageia o seu ego, mas você sabe que não agrada a Deus.
E isso é o mais difícil na vida do cristão. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e nós vemos muitas vezes, nós estamos vivendo uma vida achando que está tudo bem, mas aí quando nós nos deparamos com a palavra, com aquilo que o Senhor nos ensina na sua lei, nós vemos, eu estou sendo negligente, por isso que esse projeto não está avançando. Eu estou utilizando as armas, as ferramentas erradas. Comece bem. Eu gostaria de convidar os irmãos a nós abrirmos um texto bíblico em Salmos, capítulo 1. Livro de Salmos, capítulo 1. Talvez seja um salmo já bem conhecido por vocês. É em cima desse texto que nós iremos tirar a nossa reflexão desta noite. Salmo 1, do 1 ao 6, a minha versão é NVI, tá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Até aqui. Oremos, queridos. Senhor Deus, querido Pai, eis aqui a Tua palavra, Deus, que nos traz esperança, fé, nos traz o sentimento, muitas vezes, nos levando a nos corrigirmos, nos autoavaliar, como a Tua palavra é preciosa para as nossas vidas, Senhor. Que possamos iniciar esse ano de 2023 tendo prazer na Tua palavra, Senhor. Que muitas vezes nós vamos nos deparar com essa mudança radical daquilo que vemos ao decorrer do ano fazendo, mas nos ajuda, Pai, nesse processo. Nós colocamos o Senhor diante dos nossos projetos, dos nossos planos, aquela lista que só o Senhor conhece, ó Pai, dos nossos pedidos, daquilo que precisamos, mas não nos deixa, ó Pai, nos perder diante desses processos, mas nos direciona, segura na nossa mão, ó Pai, como um mestre, um coach, um treinador que o Senhor é para nós, um bom conselheiro, Senhor. A Tua palavra é rica de orientações para o nosso dia a dia. Essa é a nossa oração, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, esse salmo ele nos fala a respeito da sabedoria que temos ao cumprir a vontade de Deus, através da obediência da palavra, essa fidelidade que o cristão deve ter na palavra do Senhor. Este salmo também ele nos apresenta dois caminhos, né? O caminho da bênção, que é derramada sobre aqueles que meditam na palavra do Senhor e têm prazer nessa lei, na palavra do Senhor. Dois caminhos, o caminho da bênção, que é derramada para aqueles que professam a palavra do Senhor e a cumprem. E nós temos também o juízo, esse caminho do juízo divino, que é derramado sobre aqueles que não têm essa mesma consciência com relação à palavra do Senhor. Não têm esse temor da palavra do Senhor. Pessoas que transgridem a palavra do Senhor, não na inocência, mas que conhecem, mas não levam a palavra do Senhor a sério. E muitas vezes nós que estamos aqui, muitas vezes nós achamos que, quando falo ímpio, né, a pessoa que está longe, muitas vezes nós olhamos bem para longe de verdade, né? Ah, é aquele vizinho, é meu chefe. E muitas vezes nós nos deparamos em momentos
agindo como os ímpios, que transgridem a palavra do Senhor, e para nós é pior, porque nós conhecemos a palavra. Nós sabemos o que o Senhor espera de nós, e mesmo assim, muitas vezes nós preferimos transgredir a palavra e agir conforme a nossa própria vontade. Então, esse salmo ele mostra esses dois caminhos, da bênção da obediência e o juízo do Senhor para aqueles que não obedecem e transgridem a sua palavra. E o meu desejo nessa noite é levar os irmãos a essa reflexão, para que nós comecemos o nosso ano pedindo essa sabedoria que vem do Senhor para conduzir as nossas vidas, os nossos projetos, a nossa família. Talvez você é um empresário, você tem empresa, você tem negócios, você tem questões difíceis a decidir nesse ano. Talvez você está num projeto familiar, pleiteando um casamento, né, Doriva? Talvez você está pleiteando um novo emprego, talvez você está pleiteando iniciar uma faculdade. Coloque o Senhor nesse projeto. Peça sabedoria para o Senhor para você tomar as melhores decisões. E diante desse texto que acabamos de ler, eu gostaria de ser bem breve, é uma introdução dessa série maravilhosa. Comece bem. Gostaria que nós, através desse texto, extraíssemos 3 características de um cristão que tenha sabedoria recebida de Deus. Quais são essas características? A gente consegue ver isso no texto que acabamos de ler. A primeira característica de um cristão que tem essa sabedoria do Senhor são pessoas alegres. Em algumas versões, no versículo 1, aqui na minha versão traz como é feliz, mas talvez a sua tradução esteja aí, bem-aventurado, mais que feliz, muito mais que feliz, o bem-aventurado é muito mais que feliz. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Mas muitas vezes a gente tem uma vida de leitura da palavra, muitas vezes a gente tem um tempo de oração, mas quando nós precisamos tomar nossas decisões, muitas vezes nós preferimos ouvir o conselho e a palavra de pessoas que admiramos pelo caráter, que admiramos pelas conquistas, do que olharmos para a palavra de Deus e a vontade dele a respeito daquilo que precisamos decidir. Não negocie a palavra de Deus. Por mais que as pessoas mostrem para você, Danilo, Doriva, Guilherme, eu passei pela mesma situação que você está vivenciando agora e eu tomei essas atitudes. Vai por esse caminho. Ouça essas pessoas sim, queridos. É bom nós ouvirmos as experiências das pessoas, principalmente quando nós nos deparamos com erros de algumas pessoas e a gente pode aprender com os erros, com os acertos, com os erros também. Mas se volte primeiramente para a palavra. O que a palavra do Senhor diz a respeito desse assunto. Quando nós lemos, nós temos, no começo do ano nós fazemos muito isso, esse projeto também da leitura da palavra na totalidade, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, já começa janeiro, dia 1, dia 2, e aí vai riscando, todo vapor. Chega fevereiro, a gente já chega ali em Êxodo, Levítico, a gente já começa, fique com a palavra. Invista tempo na palavra do Senhor, você vai encontrar histórias lindas e maravilhosas a respeito da sua vida prática do dia a dia. Não fique apenas com essa porção do domingo à noite, da EBD, talvez a devocional que o pastor traz nos nossos cultos de oração, terça-feira. Todos nós, talvez você tenha mais de uma Bíblia na sua casa. Não negocie a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos promete isso, que aqueles que têm a palavra do Senhor como centro, são pessoas sábias, são pessoas alegres, são pessoas felizes. E essa felicidade, essa alegria que vem através do Senhor, dessa sabedoria que vem do Senhor, muitas vezes você vai estar passando por dias difíceis, por projetos difíceis,
que pode te trazer medo e dor, mas mesmo assim, quando você tem essa sabedoria dos céus, isso vai fazer com que você ande leve, alegre, porque você sabe em quem você tem crido. E muitas vezes nós preferimos imitar essa conduta dos ímpios, né? Seguir os exemplos dos ímpios, do que extrair esse planejamento baseado na palavra do Senhor. Então peça a sabedoria que vem de Deus. Comece bem o ano, levantando sua mão, pedindo: Senhor, eu preciso dessa sabedoria. Uma pessoa sábia, uma pessoa que ela tem essa sabedoria vindo dos céus, isso vai respingar em boas ações, em tudo que você for fazer. Isso é o que nós vemos de exemplos bíblicos, de homens que foram sábios, pessoas que realmente cumpriram a palavra do Senhor, que tiveram muito êxito em tudo que iriam fazer. Passaram por dificuldades como nós, sim. Pessoas que foram perseguidas por obediência a essa palavra, sim. Mas eram pessoas que tinham essa alegria que vem dos céus e que muitas vezes incomoda. Muitas vezes pessoas, familiares, amigos, sabem do que estamos vivenciando, do que estamos passando. E vê a gente animado, contente porque chegou domingo, dia de celebração, e eles não entendem. Você está passando por isso, você tem motivos para murmurar, para desistir, você está contente, você está perseverante. Só conhecem isso aqueles que tiveram esse encontro com Jesus. Então peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser sábio, eu quero ser alegre na Tua presença. Mesmo diante das dificuldades, diante do dia mau, eu quero continuar perseverando nessa alegria, nessa bem-aventurança que vem do Senhor. Amém? Uma segunda característica de uma pessoa sábia no Senhor são pessoas que têm prazer na lei do Senhor. Pessoas sábias têm prazer na lei do Senhor. O texto traz, a minha versão traz essa palavra também, satisfação na palavra de Deus. Pessoas que não negociam seus mandamentos. Meditar na palavra de Deus dia e de noite. O versículo 2 traz essa leitura. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pessoas sábias em Deus são pessoas que têm prazer no Senhor. Têm prazer na lei do Senhor, na sua palavra, naquilo que o Senhor nos aconselha através da sua palavra. E queridos, no final do versículo 2 também traz aqui: meditar dia e noite. Não se sintam ofendidos com um exemplo que eu vou trazer aqui agora. Muitas vezes hoje a gente gasta muito tempo em redes sociais. Acho que todo mundo aqui tem smartphone, tem um celular, todos nós temos. E olha que engraçado, quando você vai fazer essa autoanálise, você que se reuniu com sua família, com seus amigos, festa de final de ano, empresa, amigos. Eu tive a oportunidade de ver alguns familiares que fazia tempo que eu não via no ano novo. E podem perceber, as redes sociais elas estão tão atribuídas em nós. Muitas vezes as pessoas estão à mesa, oportunidade única de conversar, de ter aquela ideia bacana, gostosa. E quando a gente vê, percebe, um já pega o celular e já começa, já entra no Insta, Facebook, WhatsApp e já começa a mexer. Muitas vezes é algo involuntário que as pessoas fazem, nem percebem que estão fazendo isso. Já entrou no automático. As pessoas não percebem, isso já está tão impregnado em nós, que são coisas naturais. E é a respeito disso que a palavra do Senhor deveria exercer em nós. Nós devemos ter esse prazer na lei do Senhor, de ser algo tão que está impregnado em nós, que quando você estiver no trem, você estiver no ônibus, você estiver na fila esperando para pedir um lanche, isso faz tão parte dentro de você,
que quando você se deparar, você está lendo um versículo, você está meditando na palavra. Isso é que Deus tem para nós, de nós termos esse prazer, essa ânsia, esse anseio por conhecer o Senhor através da sua palavra. De ser algo tão natural em nós, de nós estarmos realmente cheios da palavra do Senhor. Faça esse exercício, querido. Tenha esse tempo de disciplina agora no início do ano. Talvez para você começar a ter esse prazer na leitura da palavra, na meditação da palavra do Senhor, talvez você vai ter que começar a colocar horários pré-definidos mesmo. Eu vou ler a palavra do Senhor às 10 horas. Depois eu vou ler fazer uma devocional depois do almoço, antes de dormir eu vou ler mais um pouquinho. Talvez você vai ter que iniciar isso através de uma rotina bem sistematizada. E depois de um tempo, você vai perceber que isso vai começar a agir de forma natural. Muitas vezes as pessoas não leem a palavra porque elas não acreditam nesse livro da lei. Não, elas acreditam, confiam que é a palavra de Deus. Mas nós muitas vezes não temos colocado a palavra do Senhor como centro de nossas vidas, como prioridades. Nós deixamos a palavra do Senhor em terceiro, em quarto lugar. Mas cristãos convertidos, pessoas sábias no Senhor, elas têm prazer na lei do Senhor. E elas meditam nessa lei dia e noite. A palavra do Senhor está disponível para nós de forma excelente, queridos. Todos nós podemos baixar o aplicativo da Bíblia em diversas versões no seu celular. Você tem a palavra de Deus de forma física em suas mãos. Se você entrar no YouTube e colocar lá Salmos 1, leitura do Salmos 1, tem vários locutores ali para ler a palavra do Senhor. Então nós não o fazemos, porque muitas vezes nós não queremos realmente o fazer. Então avalie o seu coração, isso não é julgamento, isso passa primeiro por mim. São exemplos práticos da minha vida. Muitas vezes eu coloco outras coisas como prioridade do que ter esse prazer na lei do Senhor. Mas inicie esse ano. Senhor, me dá a sabedoria dos céus. Me dá novas estratégias para ter esse prazer na tua lei. Que isso seja algo natural em conhecer, examinar e ter prazer na sua lei dia e noite. Amém, queridos? O Senhor tem novidade para nós. E o terceiro, ali ficou segundo, mas a terceira característica de uma pessoa sábia em Deus. Versículo 3. E é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, pessoas sábias em Deus são pessoas que dão frutos no tempo certo. E tudo aquilo que essas pessoas fazem, elas são prósperas no Senhor. Nós temos dado os bons frutos para o reino de Deus. Nós temos levado uma vida próspera diante do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos e somos em nosso dia a dia. E quando a gente fala de ser próspero, muitas vezes a gente já condiciona a vida financeira, né? Ah, fulano é próspero, trocou de carro, já tem 2 casas na praia. E muitas vezes essa prosperidade não é isso. Nós somos prósperos e muito abundantes, porque nós conhecemos o Senhor Jesus e nós temos essa vida eterna, que só o Senhor Jesus pode nos proporcionar, nos trazer essa alegria de termos a vida eterna, de sermos chamados filhos de Deus. Deus também pode te prosperar, sim, nos teus negócios, no seu casamento, na sua vida, nos seus relacionamentos. Ele tem isso para nós, sim. Deus, Ele quer que nossa igreja seja uma igreja próspera, sim.
quanto que a gente olha no ano de 2022, como nós iniciamos 2022, nossa Igreja Batista em Sabaúna, e como nós finalizamos, a prosperidade que Deus fez nós desfrutarmos aqui, as obras que vêm avançando, os relacionamentos que vêm cada vez tendo mais conectividade. Isso é prosperidade que vem do Senhor, queridos. Então o Senhor quer nos fazer prósperos em nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, para que isso venha glorificar o reino dele. Então pessoas sábias, cristãos sábios que buscam essa sabedoria do Senhor, eles dão bons frutos. Isso acompanha aqueles que têm sabedoria. Nós podemos ver esse contratempo de personagens bíblicos que, quando estavam nessa sabedoria, nesse caminhar lado a lado com o Senhor, como eles venceram suas guerras, como eles alcançaram vitórias sobrenaturais através dessa proximidade, dessa sabedoria com o Senhor. E nós vemos também o inverso, pessoas que abandonaram o Senhor, que ficaram longe da presença do Senhor, e como isso foi a ruína deles. Então, é muito bom estarmos próximo da sabedoria que vem de Deus. Que isso seja algo que, ao longo desse ano que se inicia, a gente venha cada vez mais, Senhor, me dá a sabedoria que vem de Ti. Me ajuda em minhas decisões. Me ajuda nos meus projetos. Eu quero dar bons frutos para o Senhor. Eu quero avançar com a minha vida no reino do Senhor. Que eu seja uma pessoa alegre no Senhor. Que eu tenha prazer na sua lei. Comece o ano pedindo essa sabedoria que vem de Deus. Ele tem isso para nós, queridos. Comece bem. Voltando lá àquela introdução que eu dei o exemplo dos esportes de alto nível. Avalie a sua vida, faça essa pré-temporada bem, agora que está no início do ano. Talvez ainda você não conseguiu fazer uma avaliação de como foi o ano de 2022 e o que você precisa para melhorar nesse ano de 2023. Tenha esse tempo sozinho, escreva, faça essa lista, peça a sabedoria de Deus para essas questões do teu coração, que só o Senhor conhece. Para finalizarmos nossa conclusão, comece bem, peça sabedoria a Deus. Deus tem alegria para o seu povo. Tenha prazer em obedecer a Deus e sua palavra. Dê bons frutos, que glorifique a Deus. Comece bem. E nesse momento eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. E eu gostaria de fazer o convite para os irmãos. Talvez você iniciou o ano de 2023 perdido, sem saber muito como agir, como resolver as questões que ficaram por resolver em 2022. Mas nesse momento eu gostaria de unir a minha oração com a sua, pedindo a sabedoria de Deus para as nossas vidas, para que o Senhor examine os nossos corações e que Ele nos ajude, segure em nossas mãos, em busca dessa sabedoria que vem dEle. O Senhor, Ele quer andar pertinho de nós. Muitas vezes nós que preferimos olhar vidas de pessoas que não têm essa conectividade e começarmos a andar longe de Deus. Mas o Senhor nessa noite nos convida a voltarmos para o seu lado, para que o Senhor seja o centro dos nossos corações. Ó Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui a vida dos meus irmãos, Tu conheces o coração de cada um, as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas aflições, aquilo que tem nos tirado o sono. Talvez estamos precisando de saúde, precisando de emprego, precisando de um renovo, precisando que o Senhor resolva as nossas questões familiares. O nosso casamento talvez possa não estar tão bem. A nossa relação, ó Pai, com os nossos filhos, com os nossos patrões, com os nossos empregados. O nosso dia a dia Tu conheces, Senhor. E nesta noite, ó Pai, nós convidamos o Senhor
para fazer parte da nossa história em 2023. Segura em nossas mãos, Senhor. Nós não queremos andar longe da Tua presença. Nós queremos andar pertinho do Senhor. Que a alegria que vem do Senhor venha contagiar os nossos corações, a ponto de, mesmo diante das dificuldades, ó Pai, mesmo diante do choro, da dor, essa alegria que vem dos céus, venha preencher o nosso coração e nos dar esperança e fé, Pai. Que quando nós abrimos a Tua palavra na leitura, que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, trazer essa iluminação que vem do Senhor, ó Pai. Para que isso seja algo tão gostoso em nossas vidas, que venha ser algo, ó Pai, que fique impregnado em nós e isso venha a querer a cada dia, que o nosso coração venha a querer mais de Ti. Que as águas que brotam do rio de Deus venham fazer com que nós venhamos mergulhar na Tua presença, Deus. Nós queremos nos encher de Ti, da Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito Santo seja nítido nesta igreja. Ó Deus, abençoe a vida do nosso pastor. Tenho certeza que o Senhor já tem colocado planos, projetos para o Teu servo para este ano de 2023. O ajude, ó Pai. Segure na mão dele também, dando boas estratégias. Os propósitos que o Senhor tem colocado no coração do Teu servo na condução desse povo, Deus. Que esta igreja, que as famílias aqui representadas, que eu e meus irmãos nesse ano de 2023 possamos dar bons e novos frutos para o Teu reino, Senhor. Nos ajuda nesta jornada. Nos ajude. Segura em nossas mãos, Senhor. Eis aqui os corações dos meus irmãos. Tu conheces a individualidade de cada um. Nós queremos começar bem esse ano, pedindo, esteja conosco, Senhor. Nos faça pessoas sábias na Tua presença, Deus. Nos ajude nesta jornada. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém.